começar falando sobre essa questão do direito autoral. Em nenhum país do mundo existe diferenças na regulação do direito autoral entre linguagens artísticas. É sempre um lugar só que regula, porque a lei é uma só. Então, essa questão do direito autoral numa agência para música, isso vai ser vetado. Isso vai ser vetado. Isso não passa. Né? Agora, enfim, quem sou eu para determinar o que a sociedade civil quer? Por outro lado, aí eu queria tecer alguns comentários na ideia da agência em si. Né? Bom, gente, do que eu me lembro, nos últimos 14 anos, só teve 2 órgãos públicos que foram criados. Um foi a agência de mineração, que eu lembro, pode ter algum outro, que foi só a transformação do antigo DNPM, Departamento Nacional da Produção Mineral. Os cargos eram aqueles, né? E se criou a agência de mineração. O outro foi a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é um órgão capenga, porque ela foi criada como autoridade nacional, mas com funções, com status de autarquia especial, como uma agência, mas funcionando dentro, porque depende, né, da estrutura do Poder Executivo, da administração direta. O IBRAM, eu não lembro quando que o IBRAM foi criado. 12. Então, enfim, o que acontece, o que eu quero dizer é o seguinte: já faz muito tempo que a criação de cargos públicos está vedada pelo Congresso, não passa. A estrutura atual da esplanada no governo Lula foi criada sem aumento de cargos, por conta disso. Então, eu acho, porque eu não vou me furtar de dar essa opinião, precipitado falar em agência, porque é mais importante o fundo, a rede, o fundo, o conselho que seja, e a estrutura adequada tem que ser definida depois, porque tem que saber exatamente o que vai fazer. Há vários modelos. Eu vou dar um exemplo. Eu estou na luta do direito autoral há muito tempo. Se vocês forem ver as 2 últimas conferências nacionais, tem lá metas, etc., em torno da criação de um Instituto Brasileiro de Direito Autoral. Tá? Eu desisti dessa ideia. É muito melhor estar na administração direta, como uma secretaria. Tem muito mais poder e muito mais poder de fogo. Tem suas características, etc. Então, eu hoje, conversando com a Eulícia, falei, olha, tem outros modelos também. Por exemplo, o Serviço Florestal Brasileiro. Vocês conhecem? É uma instituição que funciona dentro do MMA e gere fundo, faz fomento, etc., para aquela característica específica. Né? Eu acho que a proposta tem mais força se falar uma instituição ou uma institucionalidade adequada, porque, de fato, a agência, você tem a agência
de regulatória, mas tem a agência de fomento também, né? E assim, a gente já passou por isso, por essas discussões algumas vezes. O objeto da regulação aqui não está claro o que vai regular. E aí seria uma agência de fomento. Se é para ser de fomento, não precisa ser agência também. Há outros formatos que fazem fomento. Por exemplo, esse do Serviço Florestal tem a FUNARTE. Eu acho que todo mundo reconhece que a música tem um tamanho que não cabe dentro da FUNARTE. Isso é pacífico, a FUNARTE também acha isso, o Ministério da Cultura também acha, né? Agora, para a gente ir lá depois da conferência, etc., para lutar pelo reconhecimento da importância econômica da música, a gente primeiro tem que garantir essa fonte desse fundo, um fundo para a música. Exato. Que eu acho que, em parte, pode ver, tem uma discussão, eu não sei se vocês viram recentemente, o Ministério da Fazenda falando, eu vou taxar as Big Techs. A questão da taxação das Big Techs, a cultura e a música, tem que ir lá e beliscar um pedaço disso para passar para esse fundo setorial da música. Uma outra questão, a Eulícia tem falado sobre isso comigo, é sobre o domínio público pagante, né? A obra, quando cair em domínio público, ainda tem um pagamento dos royalties, mas indo para o fundo para alimentar a música também. Como acontece em outros países, né? Como acontece em outros países. Não é uma coisa de outro mundo, porque há precedentes disso em outros países. Mas enfim. Mas seria depois dos 70 anos, por exemplo? Estender os 70 anos? Não é estender, é diferente. Deu 70 anos, aí vamos falar da obra primeiro. Deu 70 anos depois da morte do autor, ela cai em domínio público. Num sistema de domínio público pagante, né? Antes de entrar nisso, caiu em domínio público, o que significa? Todo mundo pode usar, ninguém precisa pagar nada para ninguém. Apesar de que tem gente que, mas tem que. Não tem. Caiu em domínio público a obra, depois de 70 anos do autor, a única restrição maior é que os direitos morais, eles permanecem. Ou seja, o direito de paternidade da obra, de ser indicado como autor e de não ter uma deformação da obra que pode implicar num descrédito do autor. O fonograma, por sua vez, que é uma obra gravada, né, a música gravada, o fonograma, ele cai em domínio público depois de 70 anos que ele foi lançado, né? É diferente, não está amarrado na morte de ninguém. Portanto, né, os fonogramas até 1953, que já tem coisa muito rica aí na MPB, eles estão em domínio público também. Estão em domínio público. Nesse sentido, aí o que seria o domínio público pagante? Existe... exato. O arranjo é uma outra coisa. O arranjador... Oi, Eneida. O arranjador, né? Ele, quando arranja uma obra em domínio público, ele tem direito de autor. Mas se a obra não está em domínio público, ele só é considerado autor se o autor da obra ele reconhecer como coautor daquele arranjo. Caso contrário, é conexo, né? E o conexo, lembrando, o conexo existe por conta do fonograma. Por isso que show ao vivo não tem conexo. É música, sempre música gravada. O domínio público pagante, para responder a pergunta, né, a obra continua caindo em domínio público. Porém, né, o licenciamento dela,
não é necessário pedir para ninguém, mas se deve recolher o valor que seja determinado pela agência, pelo instituto, pelo que seja, né? Para o fundo que vai servir para o fomento, entendeu? Isso é uma coisa que existe em outros países, e justamente nesse formato. Eu sempre fui contra isso, eu quero deixar isso bem claro. No entanto, hoje em dia, eu topo discutir. Eu acho que é uma discussão que tem que ser feita, porque o problema que ocorre hoje é que tem gente se apropriando privadamente do domínio público. Relança, coisa que já caiu em domínio público, você cai e tira do domínio público. Isso é horrível. Então eu preferia, num cenário que é praticamente impossível você promover uma vigilância sobre isso, eu preferia que seja direcionado para um fundo que vai fomentar os autores e os artistas de hoje, que estão aí vivos e precisam de um apoio. É isso, gente. Basicamente é isso. Eu não vou sair, podem bater à vontade, do meu ponto de vista. Você aqui com a calma. Já emendado, você falou dos direitos conexos, e a gente tem um grande imbróglio com relação à arrecadação das plataformas. Ótima oportunidade de falar sobre isso, né? Enfim, tem vários de vocês aqui nunca me viram, né? Eu sou um secretário do MIC, vocês já me viram? São poucos, né? Eu sei quem eu... Sabe por quê? Porque direito autoral a gente tem que trabalhar voando abaixo do radar, né? Então, essa questão do conexo no streaming a gente está tratando. Ano passado, a gente quase aprovou, é bom que se diga, na parte da música, com as plataformas, tem acordo para reconhecer o direito conexo do músico e do intérprete, que tem que ser pago pela plataforma, porque eu estava explicando para a colega da BMI, desde 2013 até 2013 tinha um dispositivo na LDA, na Lei de Direito Autoral, que dizia que a gravadora deveria receber o dinheiro do músico e do intérprete pela execução pública e depois repartir com eles. Isso foi suprimido na reforma que teve em 2013. Portanto, vale a regra geral, e a regra geral é execução pública, e o STJ já reconheceu que no streaming tem execução pública. No nosso entendimento, o streaming envolve 3 direitos autorais diferentes. Um é no upload, fazer o upload para a nuvem é uma reprodução. Depois, você tornar disponível na plataforma, isso é uma distribuição, segundo a nossa lei, uma distribuição eletrônica. E quando o cara, quando eu, mortal, que tenho 2 mãos esquerdas, nada contra os canhotos, para tocar qualquer instrumento, né, aperto o play, isso é uma execução pública. E não sou eu que estou dizendo, é o STJ, isso já foi julgado, já está pacificado. Se é execução pública, portanto, quem tem que receber cada um o seu é cada um dos titulares. O músico é titular de direito conexo, o intérprete é titular de direito conexo e a gravadora é titular de direito conexo, cada qual com seu pedaço, mas a gravadora não pode receber pelos outros 2. Então, o que bloqueou a coisa da aprovação no ano passado não foi a música, foi o audiovisual. O audiovisual sofre também com as plataformas de streaming, porque enquanto no streaming de música o autor, pelo menos o autor recebe, no audiovisual é zero, nada para ninguém. Então a gente também estava tentando isso. O que bloqueou foi que a Globo
falou, não quero pagar pelas novelas velhas, que não sei o que. Então, criou-se um impasse, mas a gente vai voltar esse ano com tudo. Mas vai ser retroativo também? Não tem lei que tenha efeito retroativo, né? É para frente. Agora, esse retroativo de 2013 até a hora que passar a lei, isso no judiciário pode ser reivindicado sim, né? É uma coisa que tem que levar adiante. Agora, tudo isso para dizer, pois é, eu sou a pessoa que peita o Google, a Meta, todas essas plataformas que tem horror de mim por conta disso. Mas tudo bem, né? A gente está aí para isso mesmo. Só uma última pergunta. Você acha Gente, vem cá. É isso. Direito autoral. incrível? Já, É uma discussão, mas a gente Aqui a discussão é urgência, né? Ou não? isso, só para concluir, a única mensagem é isso: a agência não é o único modelo, e a agência vai ter problema para passar no Congresso. O Lula não vai gostar, meu velho. Tá bom? Eu prestei atenção no que você falou ontem, ele não vai gostar. O fundo ele topa, eu acho. A coisa de criar o fundo é mais importante. E a agência, olha, qualquer instituição, é bom que se diga, qualquer uma instituição pública, metade dos cargos é para a área meio. É pessoal, é licitações, é não sei o que. Isso come um monte de cargo. E a última coisa, só para concluir, tá? Antigamente, até o Temer, existia um banco de cargos dentro do executivo. O Temer extinguiu esses cargos, então tem que criar por lei. E a dificuldade é essa, é para os companheiros, que não sei o que, enfim, centrão, não sei o que, e a direita não deixa passar criação de cargo. Isso tem sido uma constante nos últimos tempos. Mas tem jeitos. Aí é mais fácil, por exemplo, você criar uma coisa dentro do executivo, porque você não vai ter esse gasto da área meio. É menos, aí fica mais modesto, aí não sei o que, aí já é possível de passar, tá? Então, é isso, gente. Obrigado. Obrigado, Márcio.